vida é muito curta. O ser humano sabe que a sua vida tem um começo e um fim, ou seja, nós iremos morrer. Porém, por mais que o ser humano saiba que este é o nosso fim, nós não aceitamos esse fim. Principalmente quando se trata daquelas pessoas que são muito queridas por nós. No caso, os nossos pais. Quando a gente perde pai ou a mãe, é uma ferida que custa cicatrizar. Imagine então quando você perde o pai e a mãe ao mesmo tempo. Pois é, o livro que eu vou apresentar para você hoje narra a história de uma jovem que perdeu o pai e a mãe ao mesmo tempo, na mesma noite, e não vai se conformar com as respostas que dão para ela sobre esta situação. Eu falo do livro Apague a Luz Se For Chorar, de Fabiane Guimarães. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Fabiane Guimarães nasceu no interior de Goiás. Começou a escrever ainda criança. É jornalista, formada pela Universidade Nacional de Brasília, pela UNB. É autora de diversos contos publicados em revistas semanais e antologias. Apague a Luz Se For Chorar é seu primeiro romance. Quando o livro estava para ser publicado, a autora ficou muito em dúvida sobre o título desse livro. Aliás, ela pensou em outras possibilidades de título: Cemitério de Cachorros, Temporada de Adeus. Porém, a sua editora falou assim: olha, Apague a Luz Se For Chorar é o melhor título, é a melhor opção. E aí temos a obra. Do que se trata este livro? Diversos assuntos, mas o pano de fundo é a investigação de que a personagem Cecília vai fazer acerca da morte dos seus pais. A história começa com esta personagem voltando para o interior de Goiás de carro, pensando na fatalidade que é perder o pai e a mãe ao mesmo tempo. O leitor perceberá no decorrer da leitura que o livro apresenta dois narradores: Cecília, com a sua busca pela solução para entender a morte dos seus pais, e o João, que tem um filho que sofre de paralisia cerebral, trabalha no departamento de zoonose de um município, ele é veterinário, Cecília também é veterinária. Gradativamente a gente vai conhecendo a história dos dois e a gente fica se perguntando quando é que eles vão se encontrar, ou será que eles vão se encontrar? Cecília vai chegar na cidade onde ela viveu por muito tempo com os pais. Os pais formavam um casal que se gostava muito, que era muito conhecido na cidade. Ela vai conhecer uma vizinha, toma todas as providências para o velório. Ela sabia que o pai estava muito doente, o pai sofria de câncer. Toda vez que ela conversava com a mãe, que ela entendia que a situação do pai estava controlada. E ela também vai passar por aquele remorso de filho que nunca dá atenção adequada, suficiente para os seus pais, está sempre com pressa, que nunca conversa, que nunca dá aquela atenção que a gente deveria dar para os nossos pais, que o dia a dia acaba tomando de nós. Muito bem. Ela começa a desconfiar. Por que os pais, o pai dela, ela até compreenderia a morte do pai, mas da mãe, os dois na mesma noite, começa a desconfiar de que os pais foram assassinados. Mas como? Aí ela vai conversar com o médico legista, falar: não, isso foi causa natural. Ela vai conversar com o médico que acompanhava o casal, e o médico vai falar: não, seu pai estava muito doente, sua mãe também. Porém, essa vizinha que cuidou de tudo para ela começa a colocar umas pulguinhas atrás da orelha da Cecília. Ela também acha muito estranho, porque a casa estava trancada, ninguém naquela cidade costumava trancar a porta da casa. Ela fala que o casal recebeu a visita de um homem estranho à noite, ninguém sabe quem é esse homem estranho. E com isso tudo, ela vai até a polícia.
perícia, a Cecília, para saber por que ela desconfia daquela morte. No meio disso tudo, ela vai descobrir que o pai dela teve um filho fora do casamento, que ele escreveu para esse filho pedindo para ele ir àquela cidade, ia deixar uma parte dos recursos para esse filho. Aí a Cecília começa a desconfiar desse meu irmão. Ela leva um susto quando ele chega na casa. Ela vai começar a conhecer também esse meio-irmão, vai conhecer uma outra história. Isso tudo acontece com a Cecília. O João, em outra cidade, ali próximo, uma cidade maior, ele pretende conseguir recursos para levar o filho dele no Japão para fazer um tratamento experimental para o problema que o filho dele tem. Ele é um pai que foi abandonado pela esposa, ele tem que cuidar sozinho do menino. A gente descobre que ele pisou na bola com a esposa, ele não é santinho não, mas ele se dedica ao filho, mesmo sem saber muito bem como é que o filho sente, como é que o filho pensa. O filho tem muitas limitações, então ele leva o filho para hidroginástica, para aula de natação. Ele tem uma babá, que é uma senhora que cuida dele, se aventura com o menino pela cidade. E a função dele na zoonose, entre outras coisas, é sacrificar os cães e os gatos que estão desenganados. Além, é claro, de cuidar desses animais que são recolhidos, então castra, faz a feira de adoção, tudo isso. Ele precisa de recursos financeiros para levar o filho para o Japão, como eu já disse. Ele trabalha numa repartição pública, não ganha tão bem assim, então ele está sofrendo. Até que ele descobre uma forma de ganhar um dinheiro extra. Qual é essa forma? Sequestrar cachorros. Ele começa a observar nos postes, no ônibus, anúncios de pessoas procurando seus animais e oferecendo recompensa. Aí ele começa a pensar, eu vou procurar esses animais. E olha só, eu vou juntando essas recompensas. Só que não é fácil assim, né? Ele pensava, eu sou veterinário, eu sei mais ou menos o comportamento dos cães, dos gatos. Então, se ele fugiu e mora nesse quarteirão, provavelmente ele vai estar nessa região. Então, ele pensou que ele ia conseguir abocanhar todas as recompensas. Mas, é claro, não foi assim. Então, o que ele começou a fazer? Ele começava a roubar os bichinhos. Ele roubava e depois devolvia. Olha que golpe que ele dá, junto com um amigo. Então vocês imaginam que isso não vai funcionar muito bem, né? Tudo bem. Vai juntando dinheiro até que ele vai receber uma proposta muito boa financeiramente. E ele pensa, faço ou não faço? E por meio dessa proposta, o leitor vai perceber a relação que vai existir entre Cecília e João e vai entender toda a história dos pais da Cecília, do meio-irmão da Cecília, toda a história, toda a razão do romance. É muito interessante a gente perceber como que a autora colocou situações díspares que ao mesmo tempo têm relação. Por exemplo, a Cecília, que foi criada como uma filha única, é claro, numa classe média alta, que ela teve condições de estudar, com o seu meio-irmão, que foi abandonado, que viveu no meio do mato, que sofreu muito, que apanhou muito, que mal sabe ler. Quando ela se formou em veterinária, o meio-irmão dela nem sabia ler. A autora, ela vai trabalhando bem essas situações díspares. A mesma coisa entre a Cecília e o João. O que eles têm em comum? Os dois são veterinários. A Cecília estava terminando um casamento. O João também. Inclusive, no começo, eu até penso, será que a Cecília e o João foram casados? Eles vão falando de problemas de relacionamento muito parecidos. Eu não vou dizer para vocês se eles foram ou não casados. Vocês também vão ter que queimar os seus neurônios ao ler este romance. Apague a Luz Se For Chorar é uma história muito marcante. Apesar de ser um livro um pouquinho grosso, um pouco extenso, você lê bem rápido. E a gente quer entender tudo que está
acontecendo? A gente quer ir rápido para saber, pais foram ou não foram assassinados? A Cecília tá sonhando? Ela tá negando a morte? Então, assim, é uma história muito, muito, muito interessante. Esta é uma obra que vai entrelaçar o luto, a perda, a eutanásia dos animais, o suicídio, segredos, culpa, expectativas, escolhas. Tudo isso permeia a construção dos personagens. A narrativa faz o leitor concluir que a vida é um presente, porém ela não é fácil de levar, principalmente a velhice. A gente fica romantizando a velhice, a enfermidade, e cada ser humano trabalha estas questões de maneiras diferentes. Ao entrecruzar as histórias de Cecília e João, a autora elabora um suspense impactante, abordando e ampliando o significado de família, fazendo a gente se questionar sobre quais limites somos capazes de romper para manter a família. Eu convido você a conhecer a obra de Fabiane Guimarães, Apague a Luz se For Chorar, e a desvendar este mistério. Te espero aqui semana que vem com mais uma resenha no nosso canal. Tchau!